vamos continuar agora com nossos vídeos sobre propriedade intelectual e agora a gente vai conversar um pouco sobre o sistema mesmo da propriedade intelectual, desde quando ele existe, né? Como ele vem funcionando no decorrer aí dos anos. Bom, o sistema de propriedade intelectual é algo bem antigo já, desde o século XV aí já se viam certas concessões feitas por senhores feudais aí sobre, sobre os reis, os senhores feudais, como seus privilegiados, assim, para que possam ter os seus direitos de autor preservados. Em Veneza, em 1474, surge a Lei de Patentes. Depois vem o Brasil com 1809, com seu primeiro aí, documento regente relacionado à propriedade intelectual, que protegeu os direitos de inventores por meio aí do alvará do príncipe regente. Aí vem a Convenção de Paris, em 1883, que disciplina a proteção da propriedade industrial. A Convenção de Berna, em 1886, trazendo aí a proteção a obras literárias e artísticas. E a Convenção de Roma, em 1961, que traz aí a proteção aos artistas intérpretes ou executantes e aos produtores aí de fonogramas e aos organismos de radiodifusão. Bom, mas foi apenas em 1967, através aí da conferência que instituiu, da convenção que criou a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que surge pela primeira vez o termo direitos de propriedade intelectual. Foi ali que surgiu realmente esse direito. Existiam outras convenções que já disciplinavam proteções aí de direito autoral, de propriedade industrial, mas ainda não se falava nesse termo direitos de propriedade intelectual. Bom, e é isso aí que surge em 1967 aí, com a convenção que institui a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E mais recentemente, em 1994, surge o Acordo TRIPS, que é aquele acordo que resguarda os direitos de propriedade intelectual e regulamenta seus aspectos diante aí, de aspectos relacionados ao âmbito comercial, em âmbito comercial e internacional. Então, esse acordo vem para regulamentar o comércio e as questões de propriedade intelectual. Bom, em âmbito nacional, a gente observa que o Brasil, a partir do final dos anos 90, nos anos 2000, conseguiu constituir aí uma legislação visando aí regulamentar essas questões perante o nosso território. Bom, em 1970 já foi criado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas ainda não existia uma legislação específica quanto ao tema no Brasil. Em 88, cria-se, na própria Constituição Federal, se traz dentro dos direitos fundamentais o direito pela propriedade, incluindo-se aí a questão do direito de propriedade aos inventores, aos inventores aí, bem como aos autores das obras literárias. Então, assim, na própria Constituição Federal, esses direitos de propriedade intelectual já vinham sendo resguardados. Mas foi em 1996 que foi criada a Lei de Propriedade Industrial, que é a lei válida hoje em dia ainda, que regulamenta as patentes, as marcas, os desenhos industriais, como isso funciona no Brasil. Bom, aí em 97 vem a Lei dos Cultivares, 98 os programas de computador e os direitos autorais, e em 2004 surge a Lei de Inovação no Brasil. Essa lei foi revisada recentemente em 2016 com o novo marco legal da inovação e ela visa justamente incentivar aí a inovação tecnológica no nosso território. E foi através dessa lei que se criou a obrigatoriedade da existência de núcleos de inovação tecnológica nas universidades federais, como é o caso do CRIT na UFJF. Bom, além disso, existe a Lei do Bem, que visa aí, incentivos fiscais, as questões relacionadas à inovação tecnológica. E, por fim, em 2007, veio a Lei de Topografia de Circuitos Integrados. Então, a gente percebe que não existe um código dentro do Brasil sobre propriedade intelectual, mas existe, sim, leis esparsas que disciplinam sobre esse conteúdo no nosso território. Bom, aqui eu trouxe para vocês, para a gente ver uma evolução, que vem desde lá de 1883, quando
quando começou a existir, né, com a Convenção de Paris, aí, esses direitos que regulamentam a propriedade industrial, até 2018, né, para a gente ver como que vem funcionando esse sistema. E aqui a gente vê, né, perante os maiores escritórios de depósitos de patentes do mundo, hoje em dia, como que foi essa evolução. E a gente percebe aqui que o sistema ganhou muita força a partir dos anos 80, 90, ele vem evoluindo, sendo que a China deu aí um salto, né, a partir do início dos anos 2000, em relação aí aos seus pedidos de patente. A China é um país que aplicou, né, uma política relacionada à inovação no país, então assim, teve uma série o governo mesmo possibilitou, né, que a China incentivou a China nessa questão de inovação, né, criando-se uma política no ano de 2008 aí relacionada à inovação no país. Foi onde assim se quebrou aquela tendência da China ser uma mera copiadora de tecnologias e chegando-se aí a ser a maior depositante de patentes mundial hoje em dia. Então ela dá um salto aí a partir disso, diante principalmente de uma política governamental em relação à inovação lá no país. Bom, e aí a gente percebe esse ganho de força aí que fez com que ela seja hoje em dia a maior depositante de patentes no mundo. Aqui eu trago como o número de depósitos, né, como que essa divisão, essa proporção de depósitos de patentes nos 20 maiores escritórios do mundo, onde o Brasil aparece. E aqui a gente tem uma divisão entre o que é depositado de residentes, né, do país e o que vem de depósitos de não residentes, né, de pessoas, de empresas que vêm de fora, né. E aí a gente percebe que como é discrepante, por exemplo, na China, os depósitos residentes são quase que a totalidade lá dentro do país, né? E a gente chega no Brasil, 80% dos depósitos são feitos por não residentes, apenas 20% do que é depositado de tecnologia, né, de pedidos de patente no Brasil, são de residentes nacionais. Então, assim, nosso comércio, nosso mercado, ele tem sido, né, contemplado aí com empresas estrangeiras que vêm protegendo suas tecnologias e comercializando com exclusividade dentro do nosso país. E aí, se a gente vier observar aqui que são os países que mais depositam dentro do Brasil, né? Fora desses 80%, qual que é o país que mais deposita aqui dentro? A gente percebe que os Estados Unidos aparecem como o maior depositante aí dentro do Brasil, né? Os Estados Unidos é o país aí que mais deposita, né, em outros países fora, né, do seu território. Então eles fazem essa infiltração no mercado, né, nacional através dos depósitos de patente e conseguem assim abranger o mercado, né, diante da exclusividade de comercializar seus produtos dentro de outros territórios nacionais. É importante falar aqui que a patente ela tem uma validade nacional, então não existe uma patente com valor internacional, então você tem que depositar nos países em que você tem interesse. Então, se você tem interesse não adianta você fazer um depósito no Brasil visando o comércio dos Estados Unidos, por exemplo. Então, você tem que depositar de país em país em que você tem interesse. E os Estados Unidos fazem esses depósitos aí em vários ambientes, em vários outros territórios, né, visando resguardar a exclusividade na comercialização das suas tecnologias. E no Brasil, desses 80%, né, desses 80% não residentes que mais depositam no Brasil, empresas, né, dos Estados Unidos são os maiores depositantes dentro do nosso escritório de patentes. Bom, e aí agora no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os requisitos, né, para você conseguir os requisitos de patenteabilidade, o que você tem que ter para você ter uma patente, né? Qual que quanto tempo ela dura, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão da patente em si. Espero vocês lá.